Bom, então, depois de toda a discussão de ontem e a de agora também, devo dizer muito respeitosamente bom dia a todas, todos e todes. Aqui, a maior parte das falas foram falas extremamente preconceituosas, extremamente absurdas, incoerentes na maior parte, e não estou dizendo todas, como agora o vereador Klinger, que fez a fala, trouxe apontamentos importantes. E aí talvez a gente devesse parar um pouquinho, fazer uma lição de casa, que é se ouvir e ouvir depois desse plenário aqui, e as coisas que foram levantadas, colocar na consciência qual que é, né, o papel, o trabalho de um vereador. E aí talvez a gente consiga pensar com uma linha de raciocínio um pouco mais que faça sentido, né, para a gente conseguir pensar qual que é a ação real que nós devemos tomar a partir daí. Ficar aqui gritando, e às vezes as pessoas que precisam, né, gritar para poder ser escutadas, enfim, não traz nenhuma sabedoria e tampouco vai fazer com que o centro se torne um lugar seguro. O debate da segurança pública é um debate extremamente importante, sim, para a ocupação da cidade, para poder se usar a cidade, para poder estar na cidade, mas também a gente deve lembrar que a gente não vive um espaço em que isso deve ser para alguns e não para outros. A sociedade democrática, ela faz com que também parlamentares tenham que olhar para todas as pessoas e pensar por todas elas. E quando a gente vem aqui a um plenário e começa a fazer a acepção de pessoas, escolher quem merece mais direitos do que outras, e aí culpabilizar na irresponsabilidade das suas próprias ações as outras pessoas, e tirar da gente o foco da própria responsabilidade, eu acho extremamente covarde. Porque não é um papel de esquerda, não é um papel de direita, é um papel do vereador que está aqui, recebendo dinheiro público para pensar políticas que organizem a sociedade de uma maneira mais exequível. E também que todos possam usufruir da sociedade sem danos. E aí, é muito importante dizer que vocês defendem a segurança pública. Vamos falar sobre segurança pública, então? Vamos falar a partir dos trabalhadores da segurança pública. Quem são essas pessoas que estão nas ruas, que vocês estão aqui dizendo, parabéns, quanto ganha um guarda municipal hoje? Quantos são os guardas municipais hoje? Há tempos nós estamos aqui nessa casa pedindo para que se organize isso, por várias razões. E fazer aqui a defesa da Guarda Municipal também é falar sobre a mãe que chora na periferia. Porque é disso, uma coisa está ligada à outra extremamente. Quando a gente fala da ocupação de um centro e a gente defende a violência contra o trabalhador, nós não estamos falando de segurança pública. Quando a gente faz falas de ódio aqui, para dizer que se tem razão nos absurdos que se falou, a gente não está falando de segurança pública. A gente está colocando, sim, pessoas em risco. Tanto da segurança, como a população como um todo. Essas falas que tiveram aqui, gente, elas não trazem nada de positivo para ninguém. Ficar aqui dizendo, coitada da mãe que chora, coitada da mãe também, que o filho sai para o centro, para passear, para usar o centro, depois de trabalhar, e aí às 10 horas da noite, ele é morto por um guarda municipal. Matheus Noga. Uma ação no centro da cidade. Mais 2 pessoas ficaram feridas nesse dia também, foram feridas com bala. E a gente está falando da segurança pública? Vocês pararam para conversar com os guardas municipais? Já pararam para ouvir que tem guardas municipais que há mais de 30 anos fazendo esse trabalho, nunca passaram por um psicólogo? E a saúde mental desse guarda? Ou vocês acham que o salário baixo do guarda municipal não faz com que ele vá para as ruas e no caos que é gerado, acabe cometendo também injustiças? Qual é a defesa de vocês para a segurança pública? Marginalizar a população em situação de rua? Essa é a teoria de vocês? Marginalizar o trabalhador que vai ali
participar de um evento público gerado pela prefeitura? Essa é a ideia de segurança pública para vocês? Vamos falar do crescimento horizontal dos servidores públicos, que são os guardas municipais. Eu estou aqui há 2 anos, e há 2 anos nós estamos debatendo isso e falando sobre isso, e até agora isso não se resolveu. Estou há 2 anos dizendo que os guardas municipais também recebem pouco no Vale Alimentação. Isso gera, em qualquer família, vários desencontros. A pessoa não tem dinheiro para pagar suas contas, tem que trabalhar o dia inteiro, sob todas as violências, e ainda recebem aplausos por ter que ser violento. São pessoas, gente, de um lado e de outro. São seres humanos que têm sentimentos, têm emoções, de um lado e de outro. E que numa confusão, a gente perde a dimensão disso tudo. Então vir aqui ficar falando frases de ódio, gente. Quem diz que vocês estão aqui recebendo para isso? Qual que é o posicionamento real? Existem sim pessoas em situação de rua, mas todo o problema do centro é gerado em torno disso? É sobre isso mesmo? Eu volto a dizer. Vamos depois então fazer a lição de casa, ouvir todas as falas desse plenário, e aí quiçá tenhamos a responsabilidade de vereador e vir aqui propor situações que realmente façam valer a pena e que não sejam só moções, né? Tenho diversas moções protocoladas. Parabéns. Não está ajudando em nada a sociedade. E talvez até por isso, vereador Bétega, que eu consigo ser recebida nas secretarias. Porque vou lá dialogar sobre questões importantes, porque vou lá também para mostrar que há possibilidades. E respeito muito quem me recebe, vereador, porque o meu trabalho não é menos que o do senhor. E por ser uma mulher negra, o senhor não tem que questionar onde eu piso ou deixa entrar. Faça o teu trabalho e pare de olhar para o que eu estou fazendo. Porque do meu trabalho eu cuido, muito bem. Muito obrigada. E se não está sendo recebido, ao invés de ficar aqui com dor de cotovelo falando sobre isso, poderia talvez mudar a sua postura. Talvez seja isso. Verifique-se a si próprio, analise a si mesmo. Quem sabe a gente também tem aqui nessa casa possibilidade de discussões mais importantes. Talvez a gente tenha aqui diálogos que valham a pena ser discutidos. Para a gente não ter que ficar semanas e semanas ouvindo esses tipos de baboseiras que vocês falam. Ódios sendo pautados aqui no plenário. Vamos então defender a segurança pública, sim. Vamos falar sobre quanto ganha a guarda municipal. Vamos falar sobre como isso gera violência na rua. Vamos também lembrar de pessoas inocentes mortas por toda essa confusão que a gente não consegue resolver. Porque é sobre isso também. Não adianta pedir um efetivo gigante nas ruas se a própria guarda municipal está pautando o suicídio. E vem aqui pautar o suicídio. Porque também não está dando conta. Vamos falar então sobre o número de suicídios da guarda municipal. E se vocês acham que isso não está tudo ligado, de novo, eu só posso lamentar, porque está. E quem está na rua, quem trabalha com a segurança pública, sabe muito bem disso. Você não deixa o ser humano de lado para você ir para a rua. Você não consegue deixar seus problemas vivenciados dia após dia, por uma política falha, para você ir trabalhar nas ruas. E com toda certeza, o erro vem. A situação aparece. E aí, uma mãe vai chorar. E volto a falar. Matheus Noga. O exemplo mais próximo que nós temos agora. E disso vocês não vão falar. Mas podemos aí até talvez citar a Bíblia, não é mesmo? Vamos citar aí o Provérbios 14:31. Pesquisem. Talvez ele fale um pouco sobre democracia para vocês, se nesse lugar vocês conseguirem entender, porque de verdade, gente, está difícil. Se a gente vai pautar a segurança pública, vamos então, repito, falar sobre saúde mental, vamos falar sobre crescimento horizontal, vertical, dos servidores,
Vamos pautar toda a problemática das pessoas em situação de rua, toda a problemática dos comércios, toda a problemática também de quem tem o direito de ir e vir. E isso não pode ser cerceado. Vir aqui aplaudir o que aconteceu no dia do Oscar é o total de serviço dessa Câmara de Vereadores para com toda a população. Haviam várias pessoas nas ruas. Várias pessoas vivenciando um momento muito feliz. E se havia uma ocorrência que fosse pontual, como foi dito, deveria ter sido ação sobre aquilo. E não sobre todo mundo que estava na rua. Os relatos das pessoas, todas vocês precisam ouvir. Porque quem estava lá sabe que nem entendeu como e de que maneira aquilo tudo começou. Se havia realmente um chamado, uma situação, era ali que deveria ter sido tratado. E não sair lavando, a bombas todas as ruas, mandando a população para casa. As pessoas relatam que o Uber estava extremamente caro e por isso até muitas ainda estavam na rua esperando para poder chamar o Uber para voltar para casa. Cada qual com o seu motivo, cada qual com a sua liberdade. E a gente vem aqui falar contra isso e dizer estamos defendendo a segurança pública. Provérbio 14, 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. A gente está falando de democracia. E nós não vamos continuar com um debate que criminaliza a pessoa que não tem para onde ir, a não ser o espaço da rua. E aí devo dizer a vocês, gente, que quando vocês estão em casa, vocês têm os hábitos de vocês. Nós temos. Nós criamos, cada qual em seu ambiente, onde mora, tem os seus hábitos. Um vai tomar banho cedo, o outro toma banho na hora de dormir, o outro vai ver televisão assim que chega. Enfim, cada um faz aquilo que, dentro da sua casa, cria um hábito. Assim também é na rua. As pessoas estão sujeitas a tudo o que acontece nas ruas. E aquilo é o que elas vão vivenciar. É aquilo que elas vão ter como realidade. E elas não têm, gente, como vocês todos aqui sentados, ou que nunca teve, nenhuma dificuldade, vindo aí de colégio particular e não entendendo a realidade da vida realmente. É fácil falar. É fácil marginalizar. É fácil criminalizar. Mas olhar para a realidade, gente, exige um pouco mais de neurônio. Exige muito mais de vontade e exige muito mais do que tem sido dado até aqui. E aí dizer que está defendendo o bandido porque eu estou dizendo não vamos generalizar e criminalizar. A segurança pública ela é importante para todo mundo, gente. Qualquer pessoa que precisa dela. Esse não é um debate que a gente vai fazer. Mas a maneira como a gente faz o debate muda tudo. Vereador, temos um inscrito para parte, vereador João Bétega. A maneira como a gente faz esse debate muda absolutamente tudo. O vereador está dando risadinha, dizendo não vou passar a parte. Eu acho que já ouvi todos os seus absurdos hoje, fiquei bem quietinho ali ouvindo, não é mesmo? E acho que os vereadores querem se pronunciar. Os vereadores querem se pronunciar. Não sei, está falando alto, está fazendo barulho na minha fala, então, se quiser talvez achar que pode me interromper, talvez seja o momento, porque não podem. Assim como, vereador João Bétega, eu prezo muito pelo que eu faço, eu tenho certeza de que em algum momento, sentado nessa cadeira, o senhor vai entender qual que é o seu papel. E que não é ficar gravando vídeos e fazendo falas que causam, porque tudo o que a gente faz reverbera na sociedade. E, sinceramente falando, o papel de vereador é tornar a sociedade mais amigável, mais saudável, o que não tem sido feito a partir daqui. E volto a dizer, o debate da segurança pública é extremamente importante, mas o tom que nós damos a ele, ou a gente faz com que ele se torne algo absolutamente que vá contra a população, ou a gente coloca tudo num lugar, um patamar de igualdade. Se vamos falar sobre a segurança pública, vamos primeiro falar sobre o suicídio, vamos falar sobre a saúde mental, vamos falar sobre, sim, o valor que recebem esses trabalhadores, e vamos falar sobre como tudo isso incide lá na rua. Porque quando uma mãe chorar, não vai ser somente aquela que foi dita aqui.
A família de Matheus Noga sente a falta dele até hoje. Matheus Noga, ele tinha recém-conquistado a carteira de motorista. E ele foi com um amigo dele para o centro. E ele nunca mais voltou para casa. Então, se a gente quer um centro que seja um centro seguro, ele também tem que ser um centro que as pessoas possam ir e ocupar sem ser violentadas por isso. E eu de verdade espero que a gente crie consciência e nunca mais fiquemos aqui falando o quanto foi lindo, os esquerdistas estavam vendo o Oscar, o filme é horrível. Isso é, de verdade, os argumentos de um vereador? Honestamente, gente, a gente precisa de muito mais. Eu vou encerrar minha fala, porque já são 12:02, e de fato, de novo, né? A gente cai nas armadilhas dos absurdos, né? Ficar aqui falando sobre coisas absurdas e ouvindo questões que não resolvem nada, mas que trazem, né, um debate caloroso para a população, mas vim aqui porque sim, se nós estamos falando sobre segurança pública, vamos falar sobre esses trabalhadores, vamos falar sobre essas pessoas, e não ficar achando que colocar a polícia no centro para bater em todo mundo, para violentar as pessoas, é o mais viável, e a gente está falando, ó, parabéns, segurança pública. Parabéns, vocês batem nas pessoas e vocês sofrem. E a gente está sentado aqui fazendo o quê? Gravando nossos vídeos. Encerrada a discussão, vamos à votação.